Imagina um comboio lento a arrancar, mas que pode transportar toneladas. Eu chamo-me Alexandre Poçacos, mentor de líderes em Portugal, e hoje quero falar-te da geração Baby Boomers. É uma geração que construiu, criou, iniciou, empreendeu e que de uma dimensão enorme que ainda hoje ditam a velocidade dos tempos. Então perguntas tu, Alexandre, porquê Baby Boomers? É a geração que nasceu entre 1946 e 1964. Foi na altura em que acabou a Segunda Guerra Mundial e todos os soldados foram para casa. Era necessário reconstruir o mundo. Nasceram milhares e milhares e milhares de bebés por todo o mundo. Só para teres uma ideia, só nos Estados Unidos nasceram mais de 75 milhões de bebés. Quase de 8 vezes mais do que a população que tem hoje Portugal. Num curto espaço de tempo só nos Estados Unidos. Imagina no resto do mundo. Por isso, Baby Boomers foi a maior explosão demográfica do século XX. Sabes que esse boom criou a mentalidade nessas pessoas. A função delas era construir e reconstruir o mundo. Deixar um legado. Com esse mindset que essas crianças nasceram nessa altura. Os Baby Boomers foi aquela geração que cresceu com a televisão a preto e branco, que viu a corrida espacial, sentiu de perto aquela tensão que existia, não se via, mas sentia a Guerra Fria entre vários países. Eles cresceram a acreditar na lealdade, cresceram a acreditar que se eles se esforçassem, alguém iria reparar neles. Eles cresceram a acreditar que ao entrar na empresa iriam fazer carreira, trabalhar nessa empresa para sempre. E cresceram a acreditar que de facto podiam fazer diferença e que podiam deixar o legado. E cresceram a acreditar que se tu fores disciplinado, vais ter segurança. Estas crianças, estes jovens foram moldados de tal forma que foram levados a acreditar que ao mudar de empresa, ou estarem sempre a mudar de empresa, que isso revela o falta de caráter. E por isso, com certeza que tu ouviste, se calhar, a tua mãe, o teu avô, os teus avós, ou tu próprio, se és Baby Boomer, a dizerem que, filho, vai para uma empresa do Estado, porque com certeza, se fores para a empresa do Estado, tens o futuro garantido. E hoje, isso já não é assim. Mas essas crianças, estes jovens, naquela altura, aprenderam a viver dessa forma. Deixa-me dar-te algumas dicas extremamente importantes que é o código-chave desta geração Baby Boomer. Primeiro, lealdade extrema. Muitos deles trabalham 20, 30, 40 anos na mesma empresa e depois reformam-se. Ou seja, não gostam de mudar. Segunda, disciplina rígida. Dress code, à hora estar no momento certo. Fazer exatamente tal e qual como pedem no procedimento. Fazer tudo sempre da mesma forma. É isto que o Baby Boomer está programado para fazer. Valorização hierárquica. Respeitam títulos e cargos a um nível extremo. Lembra-te que esta geração tem como pais e possivelmente avós, mas sobretudo pais, que eram militares. E, portanto, os militares, em termos de hierarquia, é uma hierarquia rígida. E muitas destas crianças, muitos destes jovens, beberam essa hierarquia rígida e sentiram-na na sua pele. Resistência à mudança de forma brutal. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque primeiro eles precisam que tu lhe provas que é para fazer de forma diferente e tem que bater tudo certo. A mais B mais C. Caso contrário, são pessoas extremamente resistentes à mudança. Será que isto te faz lembrar alguma coisa? Tenho a certeza absoluta que já começas a rever, possivelmente, pessoas que conheceste na tua linha profissional, no teu percurso profissional, ou pessoas com as quais tu trabalhas ainda hoje em dia. Baby Boomers são como comboios, pesados a arrancar, mas quando ganham embalo, meus caros, ninguém os para. E nós vimos isso muitas vezes. Já tentaste parar um comboio? É impossível. Não dá para parar um comboio. E é isso que são os Baby Boomers, que são extremamente lentos a arrancar. Mas pessoal, se forem motivados da forma certa e ganharem velocidade, ninguém os para. Olha, quero dar aqui um detalhe extremamente importante dos Baby Boomers. Sabes qual é? É que foram os primeiros a sentirem a crise de meia-idade. E sabes porquê? Isto foi na altura dos anos 80, porque foi a primeira geração que, de forma geral, tinha uma vida longa. E muitos deles perguntaram-se, eu trabalhei tanto, de facto, eu trabalhei duro, conquistei muita coisa, mas será que eu vivi de verdade? Então foram os primeiros a sentir o que é uma crise de meia-idade. Existe aqui outra curiosidade muito interessante. Sabes que os boomers foram dos primeiros
diferentes de gerações anteriores. Muitos deles tiraram a universidade, seguiram para a universidade. E isso fazia-os sentir muito orgulhosos, mas ao mesmo tempo com muito medo. Muito medo de falhar. E para eles o falhar era quase como se desiludissem toda a sua família. E portanto, para muitos deles, falhar não era opção. Foi esta geração que foi alvo de publicidades em que tinham um público-alvo. Muitos deles até tatuavam grandes marcas como Levi's, Coca-Cola, Pepsi, Harley Davidson. Ou seja, existia uma cultura a ser criada à volta disto, uma cultura à volta do consumismo. E esta foi a primeira geração em que de facto as empresas olharam para elas como um público-alvo. É assim que temos que ver essa geração a nascer, principalmente aí a partir dos anos 80. Sabes uma coisa? Eu lembro de uma empresa onde trabalhei, conheci um senhor que era dessa geração. Era o Senhor João. E o Senhor João já tinha trabalhado muito, já tinha tido muita experiência, tinha trabalhado noutras empresas. E, infelizmente, a vida com ele não foi meiga. Levou muita pancada forte. Então ele foi trabalhar para um call center. Foi aí que eu o conheci. E esse Senhor João tinha uma bagagem enorme, mas quase que tinha vergonha de estar ao pé das outras pessoas. Foi uma peça-chave quando eu liderava uma equipa. Foi uma peça-chave porquê? Foi uma peça-chave porque a dada altura eu percebi que ele se sentia um bocado deslocado. E quis conhecer um pouco mais dele. E percebi que ele tinha uma experiência enorme. E eu lembro-me numa reunião de lhe ter dado a palavra e de que ele pudesse partilhar uma experiência muito específica que fez dele um homem, que fez dele alguém que era um empreendedor, que ele criou uma empresa. Infelizmente no futuro correu mal, mas se calhar o testemunho dele, naquele momento, poderia ser útil para muitos jovens naquela equipa. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquele senhor, o senhor João, era um senhor totalmente diferente naquela reunião. E a partir daquela reunião, eu consegui ganhar aquele elemento como equipa, em que ele fez parte daquele sistema orgânico, naquela equipa, onde ele próprio me dava ideias, onde ele próprio era proativo, onde ele me perguntava o que é que era necessário mais para a equipa. E eu senti que naquele momento, naquela reunião, eu ganhei aquela pessoa. E não foi só eu, foi a empresa e ele próprio, a si próprio. Agora, com esta introdução, eu quero-te dar dicas muito rápidas e práticas como abordar pessoas que sejam baby boomers. Estás preparado? Se eu fosse a ti, anotava. Tens o papel e uma caneta? Vai lá. Eu espero aqui um bocadinho. Ok, então anota agora. Vou-te dar 4 dicas extraordinárias. Primeira dica. Reconhece o legado dessa pessoa. Conhece-a melhor. Conhece a sua experiência. Respeita-a. Usa de alguma forma. Foi isso que eu fiz com o Sr. João. Segunda dica. Dá planos claros. Dá uma direção. Não estejas a mudar sempre de direção. Justifica porque mudas de direção. Garante que lhe faz sentido mudar de direção para que ele corra atrás. Se conseguires fazer isso, lembra-te do comboio. Ele vai arrancar lento, mas quando embalar, ninguém o para. 3. Vai ser uma pessoa que respeita a hierarquia, mesmo não concordando. Agora, é uma pessoa que pode não concordar, mas sabes quando uma pessoa não concorda, a aplicação daquilo que nós estamos a passar não vai ser da mesma forma. Portanto, fala com ele, ouve a sua opinião, faz sentir que a sua opinião é importante. Isso é o ouro para quando ele for aplicar aquilo que tu estás a dizer no terreno. E quarto é muito importante, inclui-os na tecnologia. Não deixes que eles se afastem por causa da tecnologia. Se calhar dar-lhes o papel a ele de mentores, para que a tecnologia seja mais fácil de usar na empresa. Dar-lhes o papel a eles de mentores, de experiência que já têm e da forma como te podem ajudar a ti a adaptar a tecnologia para que eles possam tirar o melhor partido dela. E se tu fizeres estas 4 coisas, garantidamente tu vais conseguir ter o baby boomer do teu lado para conseguir ter os melhores resultados, sendo que ele vai estar feliz, tu vais estar feliz e no fim, como consequência, vais ter resultados. Os baby boomers, eles não pedem palmas, pedem respeito. Não te esqueças, baby boomers são como comboios. Arrancam devagar, mas quando embalam, ninguém os para. Eles não conseguem fazer grandes curvas, mas quando eles estão no trilho, carregam uma equipa atrás. Mas e depois dos comboios? Quem é que vem? Deixa-me falar que a seguir vem uma geração que aprendeu a conduzir em terrenos difíceis. Sem GPS, mas com mapas, é como se fosse um 4x4. Uma geração para todo o terreno. Mas isso, só no próximo vídeo. Vejo-te lá. Um boomer pode não dominar a app mais recente, mas tem resiliência. Esse código não tem download. Poupa os baby boomers.